nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus é Espírito Santo. Meu Senhor do Bonfim, acho-me na tua presença, humildemente para receber de vós todas as graças que quiser me dispensar. Perdoa-me, Senhor, por todas as faltas que porventura eu tenha cometido, por obra ou pensamento. Fazei-me de mim forte para vencer todas as tentações do inimigo e do malfeitor. Que o sagrado orixá algum corte com a sua espada todos os males, todas as enfermidades que estiver no meu corpo. Que Iemanjá, rainha do mar, leve sobre bilhões para o fundo do mar todas as perturbações materiais e espirituais. Que Iansã faça de mim todas as tempestades para o vento da bonança me trazer prosperidade. Que Oxum leve consigo todas as lágrimas que eu tenho que chorar, para nunca mais desespero ou desgraça me alcançar. E toda a fortuna do mundo possa chegar aos meus pés, com a força do sagrado orixá Oxumaré. Xangô, meu pai, solidifique como é a sua santa pedreira todos os bens que eu alcançar. Salve nosso Senhor do Bonfim, salve todos os orixá, que nos proteja nesta vida, para nada nos faltar. Xeuê Babá. Bom dia, pessoal. Axé. Palma, não priemos cânico. Pessoal, estamos de volta no outro canal nosso. E depois que essa live for finalizada, nós vamos estar postando o vídeo nos outros canais nossos e as edições já com mais resumidas no nosso blog do Contestador Consciencial, o blog do Contestador da Umbanda, o blog Entrevista com os Espíritos. Aí nós vamos estar postando somente os assuntos relacionados ao tema do blog. Né? Cada assunto em um blog específico. Né? Hoje, então, o tema da nossa live é os mistérios de Exu, onde eu vou estar compartilhando com vocês alguns áudios de entrevistas com entidades incorporadas em um babalaô. E sendo denominado um oráculo na Umbanda, e onde os temas abordados foram bem inesperados, exclusivos. Então as informações que vão estar sendo agora aqui compartilhadas com vocês nesse vídeo são informações sobre entidades de Umbanda, sobre a história da Umbanda, o funcionamento do espiritualismo relacionado à Umbanda. Algumas coisas são durante a conversa, são a Igreja Católica relacionada também, né? A diferença, né? Comparando a diferença entre a doutrina,
entre essas religiões e o que essa entidade julga ser mentira, fatos, ensinamentos da doutrina católica serem mentira. Então ele vai estar revelando o que seria a verdade sobre os anjos, sobre Lúcifer, sobre Jesus e sobre alguns Exus com nomes famosos, como Tranca-Rua, o Exu Sete Chaves, que pouca gente conhece, mas já dá para se encontrar aí na internet pessoas falando sobre o Exu Sete Chaves, e o que esse Exu declara não bate com o que as pessoas estão postando em vídeos, em canais no YouTube, né? Em alguns outros blogs também que relacionados à Umbanda. Eu vou estar compartilhando com vocês também algumas notícias a esse começo de manhã de sexta-feira. Na internet está rolando uma publicação sobre a capa da revista Time, com o rosto do presidente da Rússia, Putin, Vladimir Putin, né, misturado com o rosto do presidente Trump, e onde o subtítulo fica anunciando assim: montagem com Trump e Putin é referência à mais recente crise na Casa Branca. O presidente americano disse confiar em mandatário russo, questionando relatório do Serviço de Inteligência do próprio país, né? Então, aquela velha briga entre o governo americano, né, querendo pôr na cabeça do povo que os russos não são confiáveis, que eles são inimigos públicos da América, e o Putin tá para contrariar, né? Ele está falando ao contrário. Então, e ele levou o presidente lá para os Estados Unidos, né? O presidente russo, ele levou o homem lá dentro dos Estados Unidos para deixar aquela classe conservadora dos políticos americanos de doidos, querendo morrer com Trump, né? Aqui na internet também encontramos algumas notícias em destaque sobre uma estátua de Virgem Maria chora azeite em igreja há 2 meses e choca americanos. Então, sacerdotes da Igreja Católica de Nossa Senhora de Guadalupe, em Hobbs, afirmaram que a imagem de santa está lacrimejando há 2 meses. Será? Será que é óleo santo mesmo, ou será que é um mecanismo lá injetando para poder chamar a atenção, né? Porque já perdeu a graça esse negócio desses milagres católicos, né? Enquanto outras religiões curam as pessoas, os milagres dos católicos é fazer estátua ficar chorando, né? E se dependesse deles, quem está doente, quem está angustiado, desesperado, deprimido, vai continuar chorando junto com as estátuas. Porque só chorar não resolve o problema, né, pessoal? Aqui tem um outro também, um artigo sobre querem me derrotar. Façam isso nas urnas. Escreve Lula em jornal. Então, o subtítulo é: em artigo publicado nesta quinta-feira, dia 19 de julho, na Folha de São Paulo, escreve Lula: são os que me querem condenaram, são os que me condenaram, que estão presos à mentira que armaram.
E aí acredita quem quiser, né? Que o nosso ex-presidente é inocente. Sabe de nada, inocente. Vamos deixar aqui as notícias para depois. Eu vou passar agora para vocês, então, um dos áudios que eu já deixei separado aqui. Então, eu peço para vocês que foquem na mensagem, tá? Eu só tive a permissão de gravar o áudio, então eu estou aproveitando, né, o mecanismo do YouTube com esse sistema de Hangouts em live e dando então uma imagem, né, vinculando uma imagem minha que estava presente, né, na hora dessas gravações, eu que estava fazendo as perguntas relacionadas a espiritualismo, religião e a Umbanda. O que é verdade da Umbanda, o que é mentira, o que é a verdadeira Umbanda, a tradicional Umbanda, e assim então desmascarando as falsas Umbandas que estão surgindo por aí e que graças à internet está se alastrando, né? Então eu que cresci nessa área, frequentando a religião de Umbanda, a religião espírita, eu sempre estive observando, praticando e presenciando o espiritismo kardecista, mas sempre ali com o pé dentro da Umbanda. E muitas coisas que eu cresci vendo e sabendo que realmente é Umbanda, que é da Umbanda, quando eu vejo nas minhas pesquisas na internet novos babalaôs sacerdotes, novos sacerdotes de Umbanda, falando coisas totalmente ao contrário do que eu cresci vendo, né? Então chega a deixar a gente em dúvida, mas será que é eu que estou doido? Será que eu que não sei nada? Ou será que esse povo aí está abusando da liberdade, né, e da inocência das pessoas, da falta de instrução, da falta de conhecimento, né? E estão lançando novas religiões usando o nome da Umbanda, né? E o problema de ser novo é o problema de fundamento, né? Porque se não tiver fundamento, não adianta de nada. Eles estão enganando as pessoas, né? Vai ser pura enganação. Tem lugares que cobram contribuições em dinheiro, que em outras igrejas, em outras religiões são chamadas de dízimo, né? Tem gente que cobra por trabalhos espirituais de preços altos, né? Coisas de milhares de reais, tipo R$ 2.000 para fazer um trabalho e traga o seu amor de volta, né? Será que o amor que foi embora está valendo isso hoje em dia? Será que com um dinheiro desse não é mais fácil arrumar outro amor? Então vamos dar uma analisada nesse áudio. Então eu peço para vocês que pensem, tá? Reflitam. Não estamos aqui para julgar, estamos aqui para aprender, conhecer e contestar. São coisas que você deve pré-determinar. O senhor da Sete Chaves é um Exu que, apesar de ele estar há 450 anos na Umbanda, ele é um Exu pouco conhecido. Então ele é um cara que ainda ninguém tem o conhecimento dele. O seu terreno tem. Por quê? Porque ele trabalha no seu terreno. E mesmo assim, eu vejo muito pouco. E muito pouco. Então esse é o poderoso, o senhor da Sete Chaves. Então devia ser ali interessado como o Exu que ninguém conhece. Mas só que você tem o conhecimento supremo, porque ele pertence ao seu terreno. Aí você tem que levar lá para cima e pôr um Exu chamado Nesbirro, que é o senhor das respostas.
Que aí eu faço. Porque quem sabe mais resposta que o Nesbilos? Porque como o Nesbilos, ele é diferente, né? Ele não é de uma egrégora. Não é uma egrégora. Não. Né? Então eu tenho que fazer a postagem própria dele. Exato. Né? Aí então, a pergunta é quase a mesma. Ó, Exu Senhor das 7 chaves do inferno. Existe uma entidade desta falange ou egrégora somente na Umbanda? Sim. Qual o mistério desse Exu raro? Então, isso que Você interessa. tem que falar, a resposta aí seria o seguinte. Ele egrega na Umbanda. É uma resposta. A segunda, ele é um Exu agrecopeado. Quer dizer, ele vem facultativamente. Ele é o chefe, ele é o supremo, então por isso ele pode vir facultativamente. Qual é a função dele na Umbanda? Para que realmente ele serve? Outro é lá, mandar, projetar e editar poder. E se a Umbanda... Esse é a força do Senhor da E se a Umbanda existe no mundo inteiro, né, às vezes até com outro nome, mas já com o próprio nome Umbanda hoje já está em vários pontos do mundo, Sim. Por que só aqui? Por quê? No terreiro... Porque o Senhor das 7 chaves, ele é o guardião das chaves de Lúcifer. É por isso que ele tem uma designação e um adestrado em certos terrenos. Poucos pais de santo têm o poder incorporado. E só incorpora ele quem já é incorporador do Tranca-Rua das Almas. Porque ele é o agenitor do poder do Tranca-Rua das Almas. É ele que abre as casas do Tranca-Rua das Almas e da cidade de Lúcifer. De todos os Tranca-Ruas das Almas, independente das Tranca-Rua das Almas só existe um. E depois existe 7 agregos. E aí tem o Tranca-Rua das Almas, 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 Tranca-Rua das Almas. Então chama-se agregos. O Tranca-Rua das Almas é um, o Senhor Supremo. É quem, o Senhor das 7 chaves, é agregado e empregado dele. Aí depois disso, existe 7 Tranca-Rua das Almas. Que não tem denominação, mas são 7 Tranca-Rua das Almas que trabalham em outros terreiros, só que só tem o Senhor das 7 chaves. Olha bem a discrepância. Cada um desses, então seria 8 Tranca-Rua das Almas. Em 8 terreiros. Ou em 8 consignações. Cada Tranca-Rua das Almas daquela só pode abrir os portões se o Senhor das 7 chaves emprestar. Você está entendendo? Tá. O Tranca-Rua das Almas é o mais poderoso. Ele é o significativo de todo o poder que existe na Umbanda, que manda na Umbanda do mundo. Só que ele se espelha em 7. É o chefão, é o nosso. Depois vem o 6º, o 5º, o 4º, o 3º, o 2º e o 1º. Então aí, você tem que prestar atenção que a denominação de primeiro não é qualificação. Ele começa do 7º e vem embora para o primeiro. Só que Senhor das 7 chaves só tem um. Então ele serve 2 mestres. Um é Lúcifer e outro é Tranca-Rua das Almas. Então, se Lúcifer precisa liberar Exus do inferno, tem que usar o poder do Senhor das 7 chaves, que é ele que vai abrir a porta. Se o Tranca-Rua das Almas quiser Tranca-Rua das Almas trabalhando no mundo, ele tem que usar o poder desse cara que é terceirizado. Porque o Senhor das 7 chaves ele não tem acesso a Jesus. Não. Então ele tem acesso ao Tranca-Rua das Almas e ao Lúcifer. Só que nenhum mestre mais poderoso que seja, mesmo que Naloá ou Satã, sai ou entra no inferno se o Senhor das 7 chaves não abrir. E é Lucifer ou é o Lúcifer? É Lúcifer. O Lúcifer. É Lúcifer. Que é conhecido É o chefe pela supremo. Igreja Católica. É o chefe supremo do inferno.
Porque ele Só que tem se acesso você- a Lúcifer diretamente, ele pode ter acesso diretamente ao próprio Lúcifer, Sim, a entidade, a Sim, energia, ele e tem. por que ele não consegue ter acesso ao próprio Jesus? Porque Ele precisa do intermediador. Exato. Porque existem 3 forças. A força imaginatória, que é uma pedra do tranca-rua das almas. A força de distinção, e de abertura, que é para o senhor Lúcifer. E a força de ocultização. Quer dizer, eu estou aqui. Então, o Satã está ali. Quem é o chefe do inferno? É o Satã. Mas se não pedir a minha chave, não sai, não é. Então isso chama-se ocultização. Eu, sendo superior, poderoso, preciso de um pequeno para abrir a porta para mim. O porquê? Ou por quê? Porque foi Porque ele recebeu esse poder. de nós, Senhor Jesus Cristo. Quando houve uma guerra no inferno, Lucifer, como que era o dodói de Deus, ele podia ir e voltar a hora que ele quisesse. Satã, sendo superior ao inferno, não podia. Ele tinha que abrir a porta. Só que não tem chefe. Vai abrir que jeito? Com o dedo? Com o cu? Não. Kiminaloa é um outro poder abusivo do inferno. Só que ele só sai saindo. Se esse cara pequenininho, vagal, que chama Senhor das Sete Chaves, abrir a porta dele. Então são segmentações de poderes. E Posso ir? Pode. Eu também? Pode ir. porque quanto tempo faz, o senhor falou de 450 anos, que o Senhor das Sete Chaves trabalha na Umbanda. Mas essa entidade, esse poder, ele existe há quanto tempo? Há 3 Mais mil ou anos. menos. Há 3 mil anos. E o porquê que ele só começou a existir depois de 3 mil anos para cá? Porque ele não existia antes, Ele existia. desde antes. Então é isso aí que nós temos o poder e que nem o sabe nós sabemos. Mas Aí eu quero ver se você vai querer pôr essa fécula aí. Quando Deus ordenou que uma horda viesse para a terra para proteger os filhos dele, porque somos todos filhos de Oscar, do Deus. Só que o anjo Gabriel é nefasto. Então ele mandava fuder papo, mandava fuder bicho, ao bel prazer. Então Deus criou um cara chamado Satã, que tinha um poder irrestrito. Em 2 hipóteses, no inferno e no céu. Só que no céu, ele tem que ter ordem para entrar. Aí, então Deus, dentro da sua benevolência, criou um cara. Porque o Deus não pode dar aula na porta, abrir na porta. Então ele tem um guardião. Então ele tem um guardião. Esse guardião se chama Senhor das Sete Chaves. Ah, o Satã quer sair? Quer? Senhor das Sete Chaves, eu quero sair. Aí o Senhor das Sete Chaves conversa com ele. Ele faz um prognóstico, que vocês chamam aqui de programação. uma programação. Tá bom. Então o senhor tem tantas horas para ficar na terra. Aí ele fala para o Satã. Se chegar essa hora e o Satã não voltou, então como é que pode um eixozinho, como o senhor das Sete Chaves, mandar um Satã? Ah, pode. Aí tem outra coisa que o Deus criou, que foi o Senhor de todos os caminhos na terra. Então a terra é de Deus. Então tinha que ter criado o quê? Um ET mestre de poder. Aí criou um homem chamado Tranca-Rua. Ninguém vai, ninguém volta, ninguém caminha numa terra se eu não deixar. Então, o Satã tem que andar por 4 caminhos para chegar no inferno. Ele tem que pedir ordem para quem? Para trancar a rua das almas. Quem que é o dono do caminho?
Aí o tranca-rua abre os quatro caminhos para ele chegar. A hora que ele chegar na porta do inferno, do céu, porque tem direito de ir tanto para o inferno como para o céu, como sabe, certo? Aí então ele tem que ter quem? Para abrir a porta para ele. Senhor das sete chaves. Então Deus, na sua alta sabedoria, pegou dois irmãos, os dois mais fodidos que existiam no inferno. Quem? O Anjo das Almas e o seu irmão chamado Senhor das Sete Chaves. Aí o Senhor das Sete Chaves achou que estava misturado. Que qualquer um poder lá poderia destruir ele. Então ele pediu para Deus um poder inato. Que esse cara podia atacar os Gabriel, os anjos, não poderia atacar os Exus, desde que ele tivesse, depois para ir lá fazer o acordo lá para Deus, e os seus protegidos, que era o Santa Roda das Almas, que era o Senhor dos Sete Chaves, estavam em perigo. Então ele criou e mandou para cá até um nome chamado Senhor dos Sete Punhais. Esse cara era o guardião, o guarda-costas do tranca-rua e do Senhor das Sete Chaves. Então, vamos supor, o Sete Chaves não estava lá. Aí o Satã fica bravo. Porra, manda ninguém aqui para abrir a porta. Eu sou o Senhor de tudo. Aí vai atacar quem? O Senhor das Sete Chaves. Só que o Senhor das Sete Chaves fazendo trabalho para outro dia. Só que o Satã não quer saber. Não está ali para abrir, ele vai foder o Senhor das Sete Chaves. Aí existe uma coisa que aparece entre o Satã, o Senhor das Sete Chaves. A fé. A fé que é incompatível, porque foi Deus que pôs aqui. Então ele chama Senhor dos Sete Punhais. Ninguém quer enfrentar a légua que Deus pôs no mundo. Então, eles primeiros, eles não eram humanos. Eles não foram. Não, eles eram orixás. Eles foram criados, vieram Eles da fonte. Anjos. Anjos vieram da fonte criadora. São anjos assubidos e anjos decaídos. Lúcifer é um anjo decaído. Denominados. Franca Rotação é um anjo decaído, por isso ele tem tanto poder. Só que o Senhor das Sete Chaves não. O Senhor das Sete Chaves é um enxuto, é uma criação de Deus. O Senhor, eu vou criar aquele cara que tem o poder da minha portas. Então, quem que vai pegar Deus desprevenido? Ninguém. Sete Chaves falaram para quem sabe que não vai ter problema. Mas só que aí o Sete Chaves começou a ter problema. Porque todos atacavam o Sete Chaves. Ele ficou num fogo cruzado. Com fogo cruzado. Ou ele abre a porta, defende Deus, defende o tranca-rua das almas, ou defende o anjo Gabriel. Aí Deus achou que era uma carga muito aguda para ele. Aí Deus criou um cara, porque é criação, isso chamou orixá. Criou um cara violentista, sem nenhum dogma, com som e obedecimento. Esse cara chama Senhor dos Sete Punhais. Os punhais dele são eletrocutadores. Eles não cortam. Eles eletrocutam aquele guia maravilhoso, fudido que está ali. Por quê? São os raios da mão esquerda de Deus. Agora, Daniel, ninguém sabe disso. Nenhum terreiro de Umbanda sabe disso. Nenhuma igreja católica sabe disso. Mas tem gente que fala que já incorpora. Então, só nós. Isso seria diferente. Só nós sabemos. Então, a hora que acreditar isso. A partir do momento que a gente espalhar ao público os segredos e a verdade sobre essa entidade, né, fica fácil de qualquer pessoa não ser enganada. Eles vão editar dentro disso. Né? Eles vão editar dentro disso. Essa é a intenção, de defender. Então, nós temos um monte de coisa lá. O Senhor das Sete Chaves é um enxuto poderosíssimo, mas ninguém conhece nada dele. Então, o que você tem que fazer é o seguinte. A primeira edição. O oráculo responde. O Senhor das Sete Chaves é um Exu que trabalha. Então, vamos saber. O meu avô começou em... Você tem 56 anos de um banco?
e nós estamos em 2018, ele começou a 1978. Então, em 1908, apareceu um mestre chamado Senhor da Seixas. 1978. Mais ou menos, né? Então, eu quero ver a data exata para trazer para o senhor. Então, pessoal, aí vai, estou trazendo para vocês, e vai de quem gosta de Umbanda, de quem frequenta Umbanda, quem é médium de Umbanda e tem contato com a linha de esquerda, porque tem novas Umbandas aí que não trabalha com esquerda, né? Então, é, fica meio complicado, né? Porque para se trabalhar sem esquerda já tem o kardecismo, né? Então não precisa, né, de mais. Se é Umbanda, é Umbanda, né? Se trabalha com linhas de orixás, tem que ter trabalho de esquerda, né? Então vai de quem tiver interesse, de quem achar, já estiver mesmo de pé atrás, né, com a casa que frequenta, com a religião que está praticando, né, com aquele pensamento: será que eu estou no lugar certo? Será que não estão me enganando? Né? Porque eu, de certo modo, no meu particular, eu sempre quis pesquisar, sempre quis estudar, porque eu detesto mentira. Então, eu sou um caçador de mistificadores, né? Então, eu tenho já uma certa habilidade, um certo dom natural, da qual me fez, né, sempre correr atrás, né, de encontrar mistificadores, né? Porque as pessoas, quando vão atrás de uma casa de umbanda, as pessoas, principalmente da assistência, é porque elas não têm mais aonde correr atrás, né? Elas não têm mais a quem recorrer e então não tem mais parentes, não tem amigos, né? A família não está nem aí com a pessoa, a família é desunida, e a pessoa não tem mais para onde correr e pedir um socorro, uma orientação, né? Para que ela consiga resolver os problemas particulares dela. E aí ela é encaminhada para uma casa espírita da linha de Umbanda e ela chega lá, é uma casa de mistificadores e ela acaba sendo extorquida, enganada, né? E as mensagens que ela escuta não é uma mensagem de luz, então ela pode acabar, essa pessoa pode acabar sendo induzida a cometer mais erros do que já está cometendo, né? E médiums que acabam ficando doentes por acharem que estão praticando a mediunidade deles, que estão ali desenvolvendo a mediunidade deles, que um, é uma questão de lei kármica, né, de dívida kármica, na maioria das vezes. Então, quem nasce médium é porque tem dívida para pagar com um plano divino. E, e ali ela perde anos achando que está fazendo a coisa certa e na verdade ela está indo cada vez mais para o fundo do poço, acumulando, né, perdendo o tempo dela, acumulando essas dívidas kármicas, acumulando cargas energéticas e que vão deixando o médium cada vez mais ruim e mediunidade normalmente é de família. E essa pessoa então pode acabar levando cargas energéticas para casa, que vai estar pegando nos outros parentes e vai deixando todo o ambiente familiar
destruído, né? Sujo, poluído energeticamente, né? Psicologicamente, né? Então é complicado. Vou dar mais um trecho aqui. Tem mais alguns minutos sobre esse assunto, tá? Então foquem na mensagem, fazendo o favor. Então você fala, dessa época em diante, o senhor das sete chaves não foi conhecido internacionalmente, nos terreiros de Umbanda, porque ele servia um terreiro de Umbanda, que se chamava Urubatã de Guia, sediado em Bauru. E seu Bauru era o seu Cristiano. Rosa. Então, daí, Deus começou, a cada ano que passava, a mandar coisas que ele tinha o compromisso de fazer. Só que não é Deus que vinha aqui e falava ao senhor da sete chaves, o senhor tem que fazer isso. Então, viriam as feras, aquilo que a gente chama de melhores mediúnicos. Então, começou a vir o tranca-rodas. 2 anos depois que o senhor da sete chaves assumiu esse posto, o tranca-rodas assumiu o posto de chefe supremo do terreiro. Então, ele ficou chefe supremo do terreiro e do senhor da sete chaves. 3 anos depois, apareceu Satã. Que Deus mandou aqui para olhar, para ver e para desnotificar os poderes. Para não deixar que ninguém fosse maior que o outro. Porque a lei da Umbanda é essa. Ninguém pode ser maior que o outro. Todo mundo tem uma assemblismo aqui, um assecretismo aqui. 4 anos depois, apareceu um cara chamado Kimi Naloa. Então Deus fez uma espécie de todo o saber do mundo. Esse cara, ele era adestrado de saber tudo. Tudo da Umbanda, da Candomblé, tudo da Igreja Católica. É o Kimi Naloa que dava aquelas lições para vocês lá, dentro do terreiro. Então, o Kimi Naloa chegou num horário, a Selby, um tempo, que ele teve que ser. Como fala assim, você vai ser subordinado a um orixá. Então, quem que é o orixá? Que não tem a sabedoria dele, que conhece o mundo, mas que pode questioná-lo. Anjo da rua. Então, o anjo Gabriel, que é um bandido, mandou o tranca-rua das almas, não é para assessorar o Kimi Naloa, mas é deteriorar o poder do Kimi Naloa. Porque o poder do Kimi Naloa estava superando o poder do anjo Gabriel, Rafael e Ismael. E o Kimi Naloa, ele é da essência do poder de Exu. De Exu. Então, o que ele fez? Ele fez um acordo. Eu faço a revelância e vocês comandam o mundo. Aí o tranca-rodas tomou o poder na mão. Então, por 5 anos, quem teve o poder absoluto aqui foi o tranca-rodas das almas. Só que aí o tranca-rodas mesmo achou que não dava. Com milhões de terrenos, não dava para ele ser o Senhor Supremo da verdade. Aí ele parou, conversou com o Kimi Naloa, conversou com o cara mais fodido que existia naquela época, né? Que era Satã também. Eles entraram num acordo de que se repartiriam os poderes. Então, repartiram os poderes. Então, nos terreiros de Candomblé, tal, eles largaram, abandonaram. Deixaram que o terreiro do Candomblé vivesse a vida da África. Então, nenhum Exu mais poderoso se meteu no Candomblé. Aí o Candomblé cresceu. Mas cresceu como? Para todo mundo é religião. Para nós, não. É um sátiro. O Candomblé é um teatro. Aí passou mais 4 anos.
Aí o Tranca-Rua viu que o Candomblé subiu demais. E a Umbanda caiu. Aí ele chamou um cara chamado Trimachael. Pediu para Deus, Deus ordenou, ele saiu do inferno e veio. Aí então o Trimachael começou a correr todas as religiões. A Umbanda, o Candomblé, o Vodou e o Kutu. Só que naquela época tinha começado a surgir os primeiros, deixa eu lembrar o nome, é uma mistura de Candomblé com Umbanda, o Moloco. Aí então tem o Moloco. Aí ele falou para o Tranca-Rua, quem vai olhar o Moloco? Não tem. Por quê? Porque o Moloco era uma mistura de tudo. Não dá para você chegar lá e falar, Daniel, você é do Quimbanda, não é? Você era do Moloco. Então você estava longe do astério que Deus projetou na terra. Aí então veio o anjo Gabriel. O anjo Gabriel tomou essa posição. E criou um homem chamado Astosh. Então Astosh comandava o Moloco. Então, gente, tem uma oração, Astosh. Astosh era um Exu. E ele foi criado do nada. Para só, não. Deus criou, tirou do inferno, olha o Moloco. Como o Moloco era fraco, então ele não era humano, ele não é tinha que pagar sempre orixá. inteligência nenhuma, nada. Não Ele tem uma humano, força é sempre criada. orixá. É sempre orixá. Orixá é aquilo que é criado por Deus. Sim. E o que não são orixás somos como nós. Eu vivi na terra. Eu assassinei, eu matei. Eu sou reencarnado. Então, em vez de reencarnar, eu venho aqui pagar a minha dívida como Exu. Aí, por as taxas de todos os poderes, veio um Tranca-Rua. O 17º Tranca-Rua. Ele era um homem. Ele não era mais um. Ele era um cara que vivia na terra. Mas ele era tão assassino, tão criminoso, que nada podia interferir no poder cabalístico dele. Esse é o Tranca-Rua, que é o chefe do meu povo. Ele viveu na terra. E a última encarnação dele, ele foi um gladiador. A última encarnação foi um gladiador e um assassino. Então, quando chamado, vai ser o quê? Quero voltar para a terra. Eu vou escolher 4, 5 babalaús. E ele veio e escolheu só 2. Um, nós temos uma graça de sobremundo. Este é o meu cavalo. É aqui que eu vou modificar um banda. E ali ele modificou um banda. E ele é só Tranca-Rua das Almas. Só Tranca-Rua das Almas. Ele não tem uma subclasse. Ele substituiu todos os outros Tranca-Rua. Porque ele era explicitamente poderoso. E como que ele conseguiu esse poder? Quem sabe? Quem sabe? Ninguém. Então, esse Tranca-Rua das Almas viveu com o meu avô desde que ele tinha 17 anos até hoje ele está. Não saiu, não deixou ninguém entrar no lugar dele. Ele é o supremo lá no céu. Nem Lúcifer, nem anjo Gabriel, nem anjo Rafael manda nesse sujeito. Ele é a fera consiste. E por que o senhor fala só do Rafael, do Gabriel, e não de Miguel e de outros? Porque são os 3 bandidos. São os que mais são próximos da Terra. São lixo. Que ficam aqui na Terra. São lixo. O anjo Gabriel não gosta de você. Ele detesta. E por que... Você foi feito à semelhança do pai dele. Sim. E ele odeia isso. Tá. Entendeu? Foi feito à semelhança do pai dela. Isso foi ensinado também sobre Lúcifer. Mas isso, na Lúcifer verdade, não Lúcifer é não. verdade. Lúcifer não. Lúcifer, Isso foi no dia deturpado. que houve a guerra no inferno, e que os anjos foram repartidos entre bons e maus, Lúcifer está até hoje no poder. O Lúcifer é um cara que tem um poder de destruir a terra e todo mundo agora. Só que ele é um cara que quer calma. Ele não quer isso. Porque Ele é um cara que não quer guerra. algumas religiões ensinam que é ele ele que ficou com inveja da raça humana. Não, isso foi lá, não. Ter sido criado. Ele ficou com inveja de Deus. Tá.
Tá certo? Tem a outra teoria. Porque o Lúcifer foi considerado o cara mais lindo que já existiu. Ele é considerado até hoje o cara mais lindo que já existiu. Então, quem criou essa polêmica foi o anjo Gabriel. Então, fez um bucho com Deus, até Deus expulsar o Lúcifer. Aí o Lúcifer, um dia, ficou em pé em frente do céu, e falou, quem está comigo, vem para cá. Quem não está comigo, fica com o Gabriel. Então, por isso que existem esses milhões de Exus. Aí Deus falou, você vai morar no inferno, lá nas terras baixas, lá onde vem fogo, tudo. E ele ficou sendo o rei. Mas só que ele não é ruim igual o Gabriel, ele não é ruim igual o Miguel, e nem igual o Rafael. Ele é um cara que, se ele pudesse, ele deixasse a terra viver em paz. Ele é um cara maravilhoso. Eu o conheço. E por isso que Aqui eu vou dar uma pausa para aproveitar, né, o gancho e comentar, né? Esse ensinamento que esse Exu passou, ele é bem contraditório com os ensinamentos dos católicos, né? E de algumas outras religiões mais antigas, mas está batendo muito com o que começou a ser divulgado hoje em dia, né? Principalmente por filmes, por documentários feitos por profissionais, né? De historiadores e até em seriados de televisão, né? Então, atualmente tem um seriado que eu sempre acompanho, eu gosto muito, e se eu não estou enganado, é feito pela Warner, que chama Lucifer. E, e, e tudo que esse Exu falou é muito parecido com o que está sendo mostrado na imagem de Lucifer, né, nesse seriado, e também no seriado Sobrenatural, o Supernatural, né, dos irmãos Sam e Jim Winchester. Também, para quem acompanha esse seriado, que já está na 13ª, 14ª temporada, existem muitas coisas, detalhes sobre anjos, demônios, espíritos nesses seriados, que é praticamente contraditório, bem contraditório, né, ao que já foi ensinado pela Igreja Católica e por algumas outras religiões, né, da antiguidade, né? Então, foquem nessa mensagem, observem, pensem, reflitam e tirem suas conclusões. por isso que existem cultos, então, para Lúcifer. Exato. Na essência, os homens acabam criando cultos para Lúcifer, porque, na verdade, ele, se ele puder, ele é protetor do homem na Terra. Na essência, como ele foi castigado por Deus, que ele não podia ter um filho, ele podia comer todas as mulheres, tanto do inferno, como do céu, como da terra, mas ele nunca poderia procriar. Porque ele era muito belo. Sim. Porque ele é realmente o mais belo, o mais lindo que existe. Ele é um homem que chega perto de vocês se cativam. Só que ele não é ruim. E por ele não atacaria a raça humana. Ele ensinaria a raça humana a se defender contra doenças. Mas só que Deus, quando criou Éden, ele criou doenças. Por quê? Porque ele sabia que a raça humana ia crescer tanto que ia povoar o mundo, e o mundo ia sucumbir. Então ele trouxe doenças. E o Lúcifer é contra isso. Só que ele não tem poder. Ele é o senhor do inferno, ele não tem poder contra Deus. Não tem poder contra Deus. Agora,
E Gabriel, porque essa discórdia de Lúcifer cria na Gabriel, cabeça dos homens, então... que ficou sendo o Senhor Supremo do céu, Sim. Rafael e Ismael, eles tinham inveja da beleza e do poder de Lúcifer. Por uma certa covardia, Covardia. comparado, ficaram Que do lado jogaram de o cara Deus, no inferno. ficaram quietinhos do lado de Deus, debaixo da asa do Pai, enquanto Lúcifer teve a capacidade e a coragem de assumir o próprio lugar. E quando o poder foi mais imenso, mais restrito, e quem recebeu a coroa foi Lúcifer. Não foi o anjo Gabriel, não foi ninguém. Quem tirou Cristo da cruz? Quem levou ele para a tumba e levou ele no pé do Pai? Foi Lúcifer. Então esses caras morrem de inveja desse cara. Gabriel foi quem anunciou a vinda, e que ainda ia vir, né, a vinda mas de quem Jesus. levou, Quem quem levou tinha culpa e poder, foi o Lúcifer. Então, por isso, a cicatriz do peito de Cristo Sim. se cicatrizou em 7 dias. É o poder que o Yeshua tem. 7 dias. Daniel, nós nunca fizemos isso. Aqui todo mundo não correu disso. O meu povo sempre proibiu desses ensinamentos. Porque nós sabemos que nós vamos a uma guerra. Com os evangélicos, com a igreja católica e mesmo vão como bando. Eu dei ordem para você. Você pode ser o primeiro senhor de editar que o anjo Gabriel é lixo e que Lucifer é o Senhor Supremo e que quer um adeusamento na vida. Eu não tenho essa intenção de menosprezar ninguém. Eu só tenho a intenção de saber a verdade nua e crua, você sem julgamento. Sem julgamento. E expor o fato. Você tem 2 caminhos, você faz a sua E julgue quem quiser julgar. Aquele que fala a verdade, só tem um caminho, falar a verdade. Aquele que destona a verdade, só tem um caminho, destonar a verdade. E se você, não sei quem foi, eu estou chegando aqui hoje, o orixá que deixou você fazer isso aí, você tem que parar, pensar bem, olhar, ver os orixás e pôr aí dentro dessa coisa de comunicação o que é a verdade, o que é a luz. Você tem que diferenciar 3 poderes: Deus, Lúcifer e os anjos. Para você mostrar que o ser humano ainda está vivo, ele tem poder aquático, ele pode inventar, ele pode ir um avião para todo mundo, porque tem um cara chamado Lucifer que protege você. Jesus está na classificação dos 3 poderes que o senhor falou, na classificação de Deus. Jesus é a 4ª classificação. Ali se tornou a 4ª. Sim. Por quê? Deus, porque ele não é o poderoso. Ele não tem um poder aquático, igual a igreja evangélica diz que tem. Ele veio aqui para mostrar para vocês que vocês tinham um Pai Supremo. É Deus. Ele morreu na cruz para mostrar para vocês que ele era filho do Senhor Supremo. E que mesmo crucificado, ele viveria e subiria ao 7º dia aos pés do Senhor. Então, Jesus não fez nada mais, não tem poder nenhum, a não ser mostrar para vocês que de todas as histórias que tem, vocês estão vivos. Agora, quem fez isso no negócio desse? Ninguém. Só uma coisa. Se eu estou aqui, vai sobrar para mim te proteger se você escrever essas coisas. Eu tenho uma pessoa que é mais cara para mim na terra que todo mundo. É meu papai. E sem ele eu não estou aqui. Mas se você que queria ser tanto as coisas, você que queria estar num grau supremo, você tem essa oportunidade agora. Mas edite só a verdade. Não edite a mentira. Essa é a intenção. Verdade isento de julgamento. Julgue quem quiser. Os outros que vão ler, que vão partilhar com você, é que julgue. A intenção é somente então vamos lá falar com Cristo. O Cristo, ele é maravilhoso. Ele não é esse Jesus que eles vendem.
O Cristo maravilhoso chama Senhor de Nazaré. Ele não tem nada desse poder que vocês falam. Ele veio na terra só para servir de Médium. Foi um médium de Deus. veio para servir. Eu Intermediou vou falar que a mensagem. com Deus, nem a crucificação pode salvar. Não, porque Entendeu? Né? A Entendeu? crucificação pode condenar. tem a ressurreição, né? Para mostrar que tem a ressurreição. A ressurreição foi uma coisa criada pela Igreja Católica para mostrar que depois dos arbítrios, depois da designação que Cristo, é ele que pediu para o Pai para fazer isso. Então ele foi crucificado. Ele foi tirado da cruz. Ele foi enrolado num pano. Foi posto numa caverna. Então como que ele ia sair daí para ir para o Pai? Tinha que ter uma ressurreição. Só que esse nome, ressurreição, é uma coisa criada pela Igreja Católica. O que ele fez foi uma ascensão ao Pai. Entendeu? Como o Buda, como outros ascensionados tiveram. Moisés, né, que o corpo dele foi arrebatado e não, né, ele não foi sepultado. Ninguém sabe onde está o corpo. Ninguém mais achou o corpo. Não tinha a tecnologia que tem hoje. Mas só que ninguém achou o corpo. E Moisés era um homem forte. Tinha 1,85 m de altura, 112 quilos. Não desaparece assim na hora falando. Você concorda comigo? Sim. Então. Agora, no Egito. O que aconteceu com eles é No o Egito. que vem Foi as maiores coisas que existiam. do Egito. Eu quero falar sobre o Egito. Agora, quem que achou Aristóteles? Ninguém. Achou que Aristóteles, que era um rei. Ninguém. Achou a tumba, mas não achou o corpo. Quem que achou Cleópatra? Ninguém. Ninguém achou Cleópatra até hoje. Acharam a tumba dela. ela também foi ascensionada? Então, essa gente foram ascensionadas por um poder muito maior do que até nós, Exu, conhecemos. Então, pessoal, aqui é o final desse trecho. Né? Ele é bem contraditório com o que se encontra por aí na internet, né? Então, está sendo exclusividade do nosso canal, do nosso projeto, né? Essas informações. E a intenção desse grupo de Umbanda, desse Exu e do Babalaô, desse grupo, é realmente começar a causar um impacto para que as pessoas acordem, para pensarem e verem o que elas estão fazendo, por onde que elas estão andando, com quem que elas estão se envolvendo, né? E despertarem, né? Então, estamos numa época onde todo mundo está falando sobre o despertar da espiritualidade, o despertar da humanidade, a nova era planetária, né? E esse é mais um trabalho para colaborar, né? Então, quem tiver dúvida, alguma dúvida, algum comentário, então deixa o like embaixo do vídeo. Entre no nosso grupo do WhatsApp, vamos estar deixando os contatos, os links para adesão do grupo do WhatsApp. Temos o Facebook também. Quem quiser preferir o Facebook, deixa um recado lá e aí a gente vai estar dando o retorno. Tá? Compartilhe o nosso link, dá uma força aí pra gente. O nosso projeto é novo. E nós prometemos trazer bastante coisa diferente, né? Então agora vocês viram um assunto sobre Jesus, né? Até que nem pegando o gancho do que eu falei sobre os seriados e filmes, os novos filmes também sobre Jesus estão sendo totalmente diferentes, estão mostrando um Jesus totalmente diferente, né? Do antigo Jesus, do Jesus católico, né? E
também é diferente do Jesus evangélico, né? Então, esse que é o problema. Por que que o Jesus católico é de um jeito, o Jesus evangélico é de outro? O Jesus da Umbanda, né, é outro. Ele é chamado de Oxalá, mas também todas as características dele, né, são totalmente diferentes das outras religiões, né? Ah, as mensagens mudam, né? Ah, o... Aí também lembrando sobre o espiritismo kardecista, né? Também é diferente o Jesus, né, dos kardecistas também é diferente das religiões que predominam, né, hoje no planeta Terra. Então, temos muito que estudar, muito que pesquisar, muito que observar e para poder tomar nossas atitudes, né, fazer as nossas escolhas, qual religião vamos seguir, acompanhar, se vale a pena, né, seguir uma religião, se não seria melhor somente, né, ser uma pessoa espiritualista, uma pessoa que estuda, que lê, que pesquisa, que faz suas orações na sua própria casa, né, no seu âmbito particular, né? Será que vale a pena ficar frequentando templos que cabem centenas e milhares de pessoas no mesmo lugar? Será que vale a pena ficar saindo de casa, pegar trânsito, pegar condução pública, andar de ônibus, de trem, de metrô, atravessar bairros, ficar horas, não perder horas na ida, horas na volta para casa, né? Deixando de poder ficar com a família, de ficar mais com os filhos, com os netos, com os sobrinhos. E esse tudo é um tempo, né? Que se somar, é um, do mesmo jeito que a gente perde um terço da nossa vida dormindo, né? Então isso também entra numa certa contabilidade. Quanto da nossa vida a gente perde no trajeto indo e voltando, né? Para chegar numa igreja, num templo e praticar orações de tabelinha, né? Ficar repetindo orações prontas, contribuir com dízimos que são taxados proporcionalmente ao salário que você ganha. Para quê? Para alimentar aquela infraestrutura, né? Porque precisa de muito dinheiro para manter um templo, né? Um salão. Porque quem vive de aluguel sabe. É só pôr na ponta do lápis. Se para morar numa casa a gente tem um gasto para que leva quase praticamente o nosso salário de um cidadão comum, né? Quanto custa manter um templo para simplesmente reunir um monte de gente, praticar orações de tabela e voltarem para suas casas para quase do mesmo jeito que foi? Porque se templos e igrejas, salões,
cada religião tem seu nome, né? Para poder se diferenciar da outra, né? Se elas realmente dessem efeito, resolvesse, a gente não via a situação que a humanidade está. Porque as pessoas normalmente vão de 2 vezes a 3 vezes por semana na igreja, fazem todos os dias a mesma oração, as mesmas orações, né? Aquela mesma rotina, e elas continuam do mesmo jeito, elas não saem do lugar, porque olha só como que o Brasil tá, olha como que o mundo tá. Porque essas pessoas, as pessoas que formam o nosso país hoje como ele está, essas pessoas são as mesmas que vão na igreja, que fazem aquelas orações, que pagam seus dízimos, contribuem com seus dízimos, e na hora que elas saem de lá, elas vão e fazem falcatruas, os lava-jato da vida, né? Então, é complicado, né? Eu tenho um outro áudio aqui, que eu quero compartilhar com vocês. Ficar de olho no tempo para a live não ficar muito extensa. Mas o assunto, ele é relacionado a esse primeiro áudio que eu compartilhei com vocês. Palma, palma, não priemos cânico. Então vamos dar uma relaxada na aura, respirar fundo. E ali vai. A gente ficou de conversar também sobre o Exu de duas cabeças. O senhor Sete Drox ficou de falar sobre ensinar o que realmente, quem é realmente o Exu de duas cabeças na Umbanda. O Exu de duas cabeças, vocês têm que fazer a perfumagem. Nós temos alguns Exus que eles não existem. Eles vêm em alguns terreiros. Eles escolhem os babalaos que eles querem. Como é no caso do senhor das 7 chefes. Ele escolhe o cavalo dele. Então, em cada 4.000, ele escolhe um. E neste terreiro, o meu burro foi escolhido há anos. Meu burro era uma criança, um moleque, quando foi escolhido por ele. O Exu de duas cabeças é a mesma coisa. Por quê? Porque o Exu de duas cabeças representa o que há de mais poderoso no inferno. Então ele, ao mesmo tempo que ele é Lúcifer, ele é Trimachael. Porque o senhor das 7 pedras do cemitério, ele falou que ia revelar a verdade sobre esse Exu, porque nas imagens do Brasil, até já pelo mundo, ele é cultuado com uma imagem de um corpo meio feminino e meio masculino. E não é. E aí, então, ele falou que queria revelar a verdade sobre isso. É só um corpo macho. Aqui ele teve que ir lá na tronqueira do terreiro. Tem que gravar isso, espera ele Ele deu uma voltar. olhada na firmeza lá, deu uma orientação para uma médium da casa e voltou. Gente, se vocês quiserem ir embora, pode pedir para ele ir. Vai pedir. Vou pedir mesmo. Mas ele falou para mim que não é para ir embora, não sei. Para mim também, eu pedi. Não deixa com pressa. Não é questão de pressa. Não, ninguém está com pressa. Ninguém está com pressa. Eu não estou. Aí tinha o pessoal lá presente, né?
aproveitando o ensinamento, mas também estavam mais porque o Exu mandou eles ficarem, né? Eles não estavam muito afim, não. O pessoal pediu o que queria pedir, fez acender as velas que queria acender e já estavam todos doidos para ir embora. Aí ele deu uma ordem lá, falou para o pessoal ficar, o pessoal não estava muito afim, não. Cada vez que eu falo de um poder absoluto, eu tenho que ter alguma coisa para proteger vocês. E quando eu falo, eles se assimilam aqui. Então eu tenho que ter coisas para olhar. O Exu de duas cabeças, ele tem um ponto. O Exu que tem duas cabeças, ele faz sua gira na terra. Uma é do senhor Satanás, a outra é do senhor Lucifer. Então Lucifer, quando ele quer andar na terra, ele não pode vir. Porque existe uma força suprema lá em cima que não deixa que ele passe da FM. A M é o poder da terra. Então, o Lucifer não pode vir aqui embaixo. Então, ele se junta a um outro Exu, que é chamado o Senhor do Inferno, o Superior do Inferno. Então, ele desce aqui. Ele é só um supervisor aqui. Porque o Exu mesmo é o Senhor do Inferno. Então, ele é um corpo de homem com duas cabeças de homem. Não tem nada a ver com cabeça de mulher. Isso não existe. Nunca você vai ver um Exu agregado com a pombagira. Nós detestamos pombagira. E o porquê? Já está... Nós suportamos as pombagiras porque lá no inferno existe o macho e fêmea. Só por isso que nós, Exu, suportamos a pombagira. Então é por isso que a pombagira, ela dança, ela fala, ela se habitara, ela senta no colo dos outros, só que ela não faz nada. Ela pede, pega tudo o que ela pediu, que você pediu, e entrega para um Exu fazer. Porque ela só tem um exteriorismo aqui na Terra. Elas são orixás da Terra. Elas são orixás que estão aqui para prover o abastecimento de fertilidade, de criação, de sexo. Então, prover mulheres que não têm gozo. A pombagira foi criada para isso. E nós, Exus, somos criados para tudo. Então, por isso existe o Senhor de duas cabeças. E por isso existe o ponto dele. Está aí. São os dois homens supremos. Descem, eles não podem descer na terra. Eles descem de cada 7 ou 11 anos. Só na terra. Vocês vão ver o Lúcio. Vem ver aqui na terra como que está o comando estelar dele. Então ele precisa de um outro Exu para poder vir. E o porquê essa entidade, ou entidades, se o senhor puder falar, uma só. Por que essa entidade tem essa necessidade de ter essa fusão, esse formato, né? Ele não tem necessidade fora do comum. Ele não tem necessidade de ter essa fusão. É. Ele tem necessidade de usar um outro corpo para poder vir disfarçadamente ver o que ele acha, porque a Terra é de Lúcifer. Então ele quer ver como está isso aqui. Então, se ele viesse ele assustaria todos. Mas como ele vem como um Exu de duas cabeças, ele não é o Lúcifer, ele é um Exu de duas cabeças. E se o cara é o mais inteligente que existe, porque ele não pediu até Deus, ele sabe fazer qualquer coisa, não é? É. Isso que é o mais sábio que existe, né? Lúcifer é o mais sábio, é o mais nobre, ele é o mais belo e o mais poderoso. Sim, mas o Isso Lúcifer é Lúcifer. O Lúcifer, mas é o Exu de duas cabeças, ele é um pedaço. Ele é metade.
A outra cabeça Ele ele É saiu. uma metáfora. Ele saiu. a outra cabeça ele usa para Ó, disfarçar. Lúcifer não está descendo na Terra. Quem está descendo aqui na Terra? É o Exu de 2 cabeças. Que é um pedaço da luz de Lúcifer. Exatamente. É um desdobramento. Esse chefe, Ele é um desdobramento. esse outro chefe, que tem a cabeça à direita, ele é um empregado para trazer e levar Lúcifer de volta. Ele não tem ação nenhuma no inferno, ele não tem ação nenhuma aqui com a gente. A única ação dele é trazer Lúcifer aqui na Terra para ver como fica o mundo. Tá. Eu vou fazer uma pergunta que está fora do blog, mas que eu vou estar postando essa semana, se for possível ter a resposta. Vou dar uma pausada aqui, pessoal. Vou pegar o gancho aqui sobre essa questão do Exu de 2 cabeças, né? A minha vida toda eu vi músicas, eu vi imagens para ser vendidas, eu vi imagens nas tronqueiras das casas de Umbanda por onde eu fui visitar. E o bendito do Exu de 2 cabeças sempre foi uma entidade com uma cabeça de homem e uma cabeça de mulher. Então, o que me levou a fazer uma das primeiras perguntas, né, que eu tinha para fazer para esse oráculo na Umbanda era sobre isso, porque eu mesmo tive, né, como um médium em desenvolvimento, praticante da religião, né, de Umbanda e Espírita. Eu também faço os meus exercícios para desdobramento, né, astral. Me prontifico para a espiritualidade para fazer, auxiliar durante o meu sono, durante as noites de sono, né, ajudar a espiritualidade da luz a fazer socorros espirituais, né, e lá onde eu vou estar fazendo uma live, então vou estar fazendo alguns vídeos para a gente está conversando sobre esses relatos, né, de experiência pessoal, o que a gente vê por aí que os outros falam que acontece e o que a gente só consegue fazer na realidade, que é sempre 1/10 do que a gente vê os outros falando, né? E eu tive uma experiência onde que eu, durante uma noite, eu senti um desdobramento. Eu senti que eu fui auxiliado, né, no desdobramento astral e projeção, né, do espírito, e me vi ligado a uma entidade. Essa entidade se acoplou no meu corpo espiritual e aí eu olhava para o lado e era uma cabeça de uma mulher. E eu me comunicava com ela. E aí eu perguntei para ela, né? Você é o Exu de 2 cabeças? Aonde energeticamente eu estaria assumindo, né, o polo positivo e então essa entidade estaria assumindo o polo negativo, né, se ligando ao meu corpo, onde eu sentia a irradiação da energia correndo das minhas costas até o lado do meu lado direito, e eu via a cabeça do meu lado, do meu corpo, assim, a cabeça de mulher. E aí ela falou sou. Então ela concordou, né? E aí, então, eu me lembro, porque quando é projeção a gente lembra, né? Você não esquece nunca. É uma memória permanente. Quando é sonho, você esquece rapidinho. Você já acorda já esquecendo do sonho. Até o final do dia, no dia seguinte, você já não lembra de mais nada. Mas projeção astral, você lembra e sente, né, sensações
de pegar, de tocar, né? De ser tocado, né? Então, e ali essa entidade me apresentou, perguntou para mim se eu queria conhecer as minhas entidades, algumas entidades que me acompanham. E eu falei que sim. E então eu comecei a enxergar que eu estava dentro do meu quarto mesmo, mas com uma iluminação diferente, até porque estava dormindo, era de noite, mas para o espírito é diferente, né? O espírito enxerga no escuro, né? No que é escuro para gente. E então ali apareceu, pá, um monte de criança, aonde eu entendi que seriam os meus Cosmes, né? Cosme Damião, né? Uns herês e umas entidade pequena, muito estranha. Uma era uma sombra, era um formato de uma sombra de uma criança. A outra era um boneco de madeira, que para quem joga videogame parecia do jogo Tekken. Tem um personagem lá, o lutador, que ele é feito de madeira, baseado na mitologia japonesa. E aquele bonequinho de madeira escuro também veio pulando para cima de mim. E as crianças com características normais de cabelo castanho, né, cacheados, um menino e uma menina, sentados ao chão perto da minha cama, batendo palma. Que é o que os herês e os cosminhos fazem, ficam batendo palminha. E esse trem desse bonequinho de madeira e essa sombra e não sei mais o que veio pulando para cima de mim. Aí é lógico que eu me assustei e me retraí. No que eu me retraí, eu me senti preso no corpo de barriga para baixo. E as costas vibrando, assim, meio que queimando, como se estivesse correndo uma energia nas costas. Ali eu firmei o pensamento, porque eu não conseguia me mexer, mas estava lúcido, firmei meu pensamento, chamei aquela entidade de volta. Pô, não me deixe dormir, não, eu quero voltar, né? Eu quero ver mais. Então, aí essa entidade pegou e me levou para outros lugares. Ali, se fosse colocar em horas, é como se eu tivesse andado com essa entidade por umas 2, 3 horas pelo plano espiritual, em vários lugares. Lugares claros, lugares escuros, lugares altos, lugares baixos, né? Mas aquelas entidades aí eu já não vi mais, só que eu lembro até hoje. Isso já está fazendo quase 10 meses. E eu lembro com perfeição dos detalhes de todo esse episódio, né? Então eu cheguei e perguntei, o Exu de duas cabeças. Eu sonhei com o Exu de duas cabeças, é assim que ele se apresenta, é assim que ele trabalha com um médium. Aí ele falou essas coisas totalmente ao contrário, contraditórias, né? E de certo modo com uma lógica, né? Então eu, eu prefiro, né, de certo modo, acreditar, entender que aquela entidade da qual eu vi na projeção astral, espiritual, ela somente concordou comigo para que eu não ficasse me prendendo a detalhe, porque se eu ficasse questionando, eu ia acabar voltando, né? Então, porque nessas partes a gente tem que deixar fluir, como na própria incorporação, sempre eles falam, deixa fluir, senão você não consegue acoplar a gente certa, não consegue se acoplar com a entidade, com o guia. Então é a mesma coisa nesses sonhos, nessas projeções espirituais. Tem que deixar fluir. Se você encanar com negócios, você acorda. Você volta. Meio que de marcha ré ainda, né? E isso já aconteceu comigo em outros episódios. Sempre quando eu foco numa coisa e começo a questionar aquela coisa dentro do, né? Eu, eu volto. E isso a gente tem o nosso amigo Wagner, né?
Borges, o Wagner Borges, o Saulo Calderon. São praticamente os médiuns profissionais do Brasil e até a nível mundial sobre projeção astral, né, desdobramento espiritual. Então eu estudo muito os áudios deles, os vídeos, as palestras, né, e coloco em prática, né, e é extremamente difícil, mas não é impossível. Eu estou aqui como testemunha de que é trabalhoso, é demorado, mas dá para conseguir ter as mesmas vivências do que é falado nessas palestras desses colegas. Então vamos ver o que tem mais. Tem mais alguns minutos aqui no bate-papo com a entidade, com esse Exu. O senhor Marbujari Derzan, Exu Marbuzari Derzan, um Exu da Umbanda. Vou riscar aqui, ó. Eu vi postagens na internet sobre a suposição de que até que o Papa do Vaticano, o Papa Francisco, o atual Papa, agora de 2018, comentou que Lúcifer era mais velho e o pai de Cristo, de Jesus Cristo. Não. É mentira. Mas É uma falsa idealidade. Porque o Papa Francisco... Mas está circulando. O Papa Francisco, para nós, eu sou humanista. Nato. Se eu deixasse de ser humanista, eu ia ser um matador de pessoas. Então, eu ia trabalhar no voodoo, que é a segunda linha que me aferiza. O padre Francisco, ele não devia nem ser papa, devia ser canonizado. Ele é um ser humano maravilhoso, acima de todas as ideocratias. Lúcifer é meu amigo. Eu o adoro. É meu chefe. É meu rei. Ele é meu senhor. Não é a imagem que vocês veem. Não. Não é. Lúcifer é completamente diferente. Ele é um anjo. Ele é um anjo de caído. As asas dele eram ambantes, maravilhosas e que não cabia aqui dentro. Brancas. Quando ele foi mandado embora, as asas dele se tornaram negras. Mas ele ainda possui asas. Ele possui asas. E ele possui poder que vocês nem acreditam que existe. Então, a pergunta que você fez, ele não pode ser pai de ninguém, porque Lúcifer é uma criança. E o anjo, mesmo que ele tenha 2, 3, 4, 5 mil anos, é um anjo. Ele continua sendo aquilo que Deus o criou, naquela idade. Então, Lúcifer tem 17 anos. Belo, maravilhoso, um poder conciso, asas brancas que tampavam a visão do céu. Então, a inveja de milhões de anjos é que o derrotaram. Ele não é mãe de ninguém, ele não é pai de ninguém, ele não é nada. Ele é um cara maravilhoso, ele é um cara honesto, jogado num labirinto. Esse é o meu rei. E qual que é a relação dele para com Jesus Cristo, então? Nenhuma. Porque a ascensão dele, a nidisclassicidade dele, a derrota dele, foi centenas e centenas de anos antes do Cristo. O Cristo nunca ouvi. Mas ele foi uma mentira criada numa guerra que estava devastando o mundo. Então Jesus Cristo existiu. Ele é pequeno, ele tem 1,70 m de altura,
Ele é horroroso. Ele tem cabelos encaracolados, olhos escuros. E é uma merda de homem. Se você falar, esse homem não pode me enfrentar, que eu sou 10 irmãos aqui. Não é aquele loiro, aquele cara maravilhoso que todos vocês adoram. Não existe esse Cristo. O Cristo, o Saraceno, que nós conhecemos, não é nada. É uma pessoa normal. Ele é uma pessoa normal. Ele é uma pessoa que sofreu, que chorou, que derramou lágrimas. Ele é Deus. É aquele que Para começar, derramou lágrimas de sangue, né? eu tenho um Exu que é meu amigo particular. Ele chama Sinisbico. Ai, nem fale. Ele nasceu nas colinas, Gigante. lá nas colinas de Israel, Golã. de Golã. Se você vê o Nisbico, aquele é o Jesus Cristo. Deve ser lindo. Feio, horroroso, um hominho sem precedente. O Cristo era isso. O que ele tinha era um it. Um it, não sei se vocês sabem o que é isso. É uma Em beleza. todo lugar que ele chegava, a paixão era restrita por ele. E ele não morreu Uma luz imensa. na cruz. Aquele dia que penduraram na cruz, ele já estava morto. Ele foi assassinado. Uma lança de um soldado romano chamado Demócrates. Que hoje ele é o Exu nos tábios. Um Exu capa preta, da Nação dos 44. Ele é o quinto cabo. Quinto. Daniel, eu estou aqui para ensinar. Não me custa nada ensinar tudo que eu sei. E eu quero ser contestado, para que eu possa provar as verdades que eu estou falando. Então, pessoal, para finalizar essa live de hoje, eu vou parar por aqui. Tem bastante áudio ainda para compartilhar com vocês, com essas entrevistas com as entidades, com a entrevista com os espíritos, né? Entidades da Umbanda. E aqui o senhor Exu Marbujari Dezan deixou claro de que Jesus não morreu na cruz. Jesus morreu antes. Né? Para quem presta atenção na história, assiste os filmes, vê os documentários, né? Se olhar com cuidado, se olhar com um olhar bem crítico, bem clínico, você realmente não consegue acreditar. Não dá para acreditar que Jesus conseguiu chegar lá naquela colina lá e para ser crucificado. É muita coisa demais, né? Foi muita gente em cima dele, castigando ele. Já tem, né, relatos, entidades que falam, né, que os soldados estavam obsediados por espíritos, né, trevosos, com espíritos do lado negro, para se aproveitarem da situação, né, e induziam os soldados na adrenalina ali de castigar, né, um rei, porque foi assim que ele foi nomeado, né, o rei dos judeus, o rei de Israel. Então é lógico que aquele povo não ia
deixar passar a oportunidade de, né, de tirar o máximo de sofrimento possível de um rei preso, condenado à morte, né? Então, aí onde dentro do espiritismo, né, quem estuda espiritismo já sabe também por comprovações científicas, né, é fato de que existe a materialização do espírito através do uso de ectoplasma de pessoas vivas, que são médiuns, né, de materialização, onde já se deduz que os 12 apóstolos eram médiuns de alta capacidade, né? Então, aonde Jesus não teria escolhido 12 à toa, 12 pessoas qualquer, né? É lógico que ele escolheu, que ele encontrou 12 médiuns poderosos, né, para que ele utilizasse o poder deles. Tanto que a maioria dos milagres que são relatados, Jesus nunca estava sozinho, né? Então, existem documentários, existem profissionais, historiadores que já falam sobre isso, né? Que Jesus nunca estava sozinho nos milagres dele. E muitos dos médiuns dele, muitos dos apóstolos, alguns deles dormiam. Então ele não aparecia para todos, ele não conversava com todos, né? Teve muitos fatos lá que 2 dormiam no sono da morte e ele só falava com um ou com 2, né? Aí quando ele saía, principalmente depois, né, da crucificação, né? Aí quando ele ia embora, aí o peão acordava, né? O que aconteceu? Tudo bobo, né? Então tá aí mais uma, uma informação exclusiva, inédita no nosso canal, tá? De um Exu incorporado num babalaô extremamente conhecido e já conceituado na religião da Umbanda, né? E onde ele estava se pôs disposto a falar de coisas que ninguém fala e falar coisas que ninguém sabe, ou que poucos sabem, mas escondem da grande massa da população, né? Para ajudar a gente no nosso despertar e no salto, né, da evolução humana com essa nova fase da transição planetária, da nossa nova transição planetária. Tá? Então eu vou finalizar o nosso vídeo com um sonzinho para não perder o costume. Eu deixei aqui. Então hoje o tema é sobre Umbanda e as músicas também, tá, pessoal? Então, vamos lá. Hoje eu acordei com boa sorte. O garfo de Exu é firme, a capa de Exu me odeia. O garfo de Exu é firme, a capa de Exu me odeia. Passei pela encruzilhada, passei pela encruzilhada, passei pela encruzilhada, Exu não bandeia. Passei pela encruzilhada, passei pela encruzilhada, passei pela encruzilhada, Exu não bandeia. O garfo de Exu é firme, a capa de Exu me odeia. O garfo de Exu é firme, a capa de Exu me odeia. Passei pela encruzilhada, passei pela encruzilhada, passei
Passei pela encruzilhada, Exu não bambeia. Passei pela encruzilhada, eu passei pela encruzilhada. Passei pela encruzilhada, Exu não bambeia. Santo Antônio pequenino, o pai ganga. Exu, pisa no topo de um galho só. Pisa no topo de um galho só. Exu pisa no topo, pisa no galho, o galho balança, Exu não ganha ganga. Exu, pisa no topo de um galho só. Exu, pisa no topo de um galho só. Serra Madeira, esse é o bar. Serra Madeira, esse é o bar. Esse é o bar, serra o tronco também. Esse é o bar, serra o tronco também. Me dá licença, encruzilhada. Você me deve a figueira também. Me dá licença, encruzilhada. Você me deve a figueira também. Cemitério é praça linda, ninguém queira passear. Cemitério é praça linda, ninguém queira passear. É casa como é casa branca, casa de Exu morar. Casa como é casa branca, casa de Exu morar. Cemitério é praça linda, ninguém queira passear. Cemitério é praça linda, ninguém queira passear. É casa como é casa branca, casa de Exu morar. Casa como é casa branca, é casa de Exu morar. O Exu Cainana, ele matou Cainana. Exu Cainana, ele matou Cainana. O seu tranca-rua, na beira do rio, ele traí, vou dar rolê. Exu, que tem duas cabeças. Exu, sua bandeira de pé, sua bandeira de pé. Exu, que tem duas cabeças. Exu, sua bandeira de pé. Mais uma é Satanás do inferno, a outra é de Jesus Nazaré. Mais uma é Satanás do inferno, a outra é de Jesus Nazaré. Exu, que tem duas cabeças. Exu, sua bandeira de pé. Exu, que tem duas cabeças. Exu, sua bandeira de pé. Mais uma é Satanás do inferno, a outra é de Jesus Nazaré. Mais uma é Satanás do inferno, a outra é de Jesus Nazaré.